Então, nessa aula a gente vai abordar sobre dois conceitos ou sobre dois termos que a gente traz da física e a gente aplica diretamente no treinamento físico. Porém, muitas vezes a gente acaba usando esses termos de forma equivocada, assim como muitas vezes eu também já utilizei. Então, a gente vai descrever sobre a massa e sobre o peso. E muitas vezes a gente utiliza massa e peso como referentes à mesma coisa, só que são coisas diferentes. Então, a massa é a quantidade de matéria em um determinado corpo e a gente utiliza como unidade de medida o quilo. E o peso é uma relação que existe entre a massa e a força gravitacional, que na Terra é 9,8. Ou seja, o peso, ele é descrito em Newton e a massa é descrito em quilos. Então, quando a gente descreve, por exemplo, sobre a massa de um objeto, por exemplo, uma anilha que tem 20 quilos, essa anilha ela tem uma massa de 20 quilos e ela não tem um peso de 20 quilos, porque o peso seria 20 quilos vezes 9,8, muitas vezes a gente arredonda para 10 para facilitar o cálculo. Então, por exemplo, a massa dessa anilha seria de 20 quilos. O peso dessa anilha seria 200 newtons, porque seria o 20 vezes o 10, que daria 200. Tá? Então, muitas vezes a gente usa de forma equivocada os termos, os conceitos, só que massa é uma coisa e peso é outra coisa. Então, massa é a quantidade de matéria de um determinado corpo e a gente utiliza como unidade de medida o quilo. E o peso, que vai ser descrito em newtons, é uma relação da massa vezes a força gravitacional, que na Terra é 9,8 e por vezes a gente arredonda para 10 para facilitar o cálculo.